Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma IBD e hoje eu estou aqui com essa responsabilidade de ministrar essa lição para a classe de sabedoria. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me conduza. E que o seu coração esteja aberto, a sua mente aberta, seu coração preparado para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem aqui a nos ensinar, a ministrar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você e com você nesta manhã. Senhor Deus, nesta manhã eu quero agradecer a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, mesmo sendo através dessa ferramenta. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra, os Teus ensinamentos não têm deixado de ser apresentados, ministrados, passados para os Teus filhos. E nós agradecemos a Ti porque sabemos que nós estamos vivendo um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Eu quero apresentar a vida dos Teus filhos, todos esses que estão ligadinhos, conectados, que o Senhor possa, de uma forma especial, Pai, abrir mentes, preparar corações para tudo aquilo que o Senhor tem a ensinar, a ministrar através da minha vida. E desde já me coloco inteiramente a seu dispor, para que o Senhor possa me usar como ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós estamos aí sem a nossa revista, a Lohane ela já explicou, e nós estaremos falando sobre alguns temas de uma lição que já ministramos há algum tempo atrás, que são sentimentos que aprisionam a alma, com base teológica. E aí nós vamos extrair alguns temas bem pertinentes para esse tempo que nós estamos vivendo, até que a nossa revista chegue. E aí eu quero que você, que já está com o seu coração preparado, que você prepare aí o seu ambiente, um caderninho, um lápis, sua Bíblia, para que você possa estar fazendo suas anotações. Amém? E hoje o tema é sobre estresse, um portal para a morte. Será que estresse é um portal para a morte? O adversário, nós sabemos que ele tenta de todas as formas, e ele, tendo uma oportunidade, tendo uma brecha, ele vai. Sim, ele veio para matar, roubar e destruir. E o nosso papel é estarmos com os olhos bem abertos. Então vamos lá. O nosso texto áureo, vamos ler tudo juntos? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Esse é o nosso texto áureo. Vamos ler mais uma vez? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. E aí você vai abrir lá em Gênesis 3, porque o autor ele coloca a situação da queda do homem e quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, expulsa Adão e Eva do jardim. Então, é esse texto, é um texto longo, mas nós não vamos ler esse capítulo 3, mas tem como base toda essa lição nesse texto. E nós sabemos que foi aí que tudo começou. Introdução. O estresse na área da psique humana designa um estado de desequilíbrio em que o indivíduo atinge o limite da suportabilidade das emoções. É quando o indivíduo chega no seu limite. Então, qual é o conceito de estresse? Estresse emocional é a resposta que o corpo humano dá a determinadas circunstâncias que desafia ou ultrapassa sua capacidade de adaptação. Olha só que sério isso, né? Então, aqui a gente já vê o primeiro ponto, que o corpo
ele dá respostas daquilo que está vivendo aqui, ó, no interior. Esta emoção, cuja origem tem causas diversas, pode ser caracterizada por sensação de medo, desconforto, preocupação, irritação, frustração, indignação ou nervosismo. Olha só. A ansiedade e o estresse são portais para a morte. Que grave isso, que grave. E no cenário em que temos vivido, né? Em que nós estamos inseridos nesse cenário, só Deus para nos ajudar, só Deus para nos conduzir. E a gente precisa ter esse olhar de atenção para as nossas vidas. E aí nós vamos ver aqui as reações mais comuns, tá? As reações mais comuns. E às vezes está tão claro no nosso semblante, no nosso corpo que denuncia, e nós mesmos não estamos atentos a tudo isso. Reações mentais. Esquecimento, são as reações mais comuns, tá? Esquecimento, incapacidade de concentração, falta de clareza nas tomadas de decisões. Então, essas aqui são as reações mais comuns, as reações mentais. Nós vamos ver agora as reações psicológicas. Tristeza profunda, depressão, solidão, isolamento, cansaço, irritação, agitação, mau humor. Olha só, se você está se identificando em alguma dessas reações, a luzinha amarela está acendendo, sinal de atenção para a sua saúde. As reações físicas, claro, que afeta todo o nosso corpo. E o físico também, ele está ali sinalizando, né? Atenção, cuidado, queda de cabelo, tem alguma coisa que não está bem. Aumento de peso, perda do desejo sexual, problemas no estômago, pode ser uma gastrite ou até mesmo uma úlcera, e envelhecimento precoce. Então, essas são as reações comuns de uma pessoa que está passando por um processo de estresse. E o Senhor está nos dando a oportunidade nesta manhã de olhar para nós com olhar de atenção. Nesse tempo tão delicado onde nós estamos vivendo, a gente precisa estar tendo esse olhar de atenção muito maior agora, porque pós-pandemia eu temo o que está por vir, as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, e só Deus para ter misericórdia do povo dele na terra. Então essas são as reações mais comuns. Agora nós vamos ver aqui que os tipos de estresse dependem da intensidade do tempo necessário para que os processos de solução e adaptação ocorram. Nós vamos ver aqui agora os agentes estressores, tá? Quais são os agentes estressores dentro dessa classificação do estresse? Olha só, circunstâncias críticas, estressores das circunstâncias críticas. São os acontecimentos que envolvem um relativo grau de ansiedade. E aí ele colocou aqui alguns exemplos que eu concordo. A expectativa de um casamento e suas demandas. Nós temos aí, inclusive, alguns casais que se casaram há pouco tempo, outro que estão aí se preparando, e isso aqui pode ser um agente estressor, e a gente tem que tomar cuidado e buscar o equilíbrio. Ele coloca aqui também o nascimento de um filho, que é algo tão importante para a vida do casal, acidentes, perda de algum ente querido, né? A morte de algum ente querido, e a gente sabe que nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas perdas, de tantas enfermidades, pessoas que estão em estado delicado, internado, então assim, isso tudo são agentes estressores
que só com o auxílio do Espírito Santo para a gente passar por tudo isso. Estressores do cotidiano. Que vem a ser isso? São os acontecimentos que envolvem eventos corriqueiros, nos quais exercem pressão sobre as emoções. Quais são esses elementos, esses acontecimentos corriqueiros que exercem pressão sobre as nossas emoções? Olha só. Interferem no bem-estar do indivíduo, fazendo com que ele se sinta ameaçado, frustrado ou vitimizado. Aqui ele coloca problemas com os familiares, né, com alguém próximo da família, afazeres domésticos, e aí eu preparando essa lição, eu fiquei pensando nas mães que têm seus filhos pequenos, que esse tempo todo estão sem ir para a escola, aqueles que estudam em escola pública, que estão tendo somente aulas online. Mesmo tendo aula em casa, eles estão em casa o tempo inteiro. Então, os afazeres domésticos, eles aumentaram. E mesmo aqueles que não têm filho pequeno, que toda a família tem ficado muito tempo dentro de casa. Então, que Deus tenha misericórdia dessas donas de casa, para que elas possam buscar o equilíbrio vindo da parte do Senhor. E aí ele coloca aqui, a perda de emprego. A gente sabe quantos desempregados e automaticamente a falta de emprego vem as dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras vêm os problemas familiares. E aí é uma bola de neve, que é um problema dentro do outro problema, e se agravando, e a gente precisa estar buscando de Deus estratégia, saída. Estressores de longa duração, o que vem a ser isso? São as situações que se estendem por períodos demasiadamente longos. Vamos ver quais são esses? Aí ele coloca aqui, desemprego prolongado, é aquela pessoa que está há muito tempo desempregada e que agora, diante dessa crise, não tem conseguido encontrar uma saída. E aí as dívidas vão se acumulando, vai virando uma bola de neve, e aí ele coloca aqui o divórcio, que infelizmente nesse tempo que nós estamos vivendo, quantos casais em crise, quantas famílias já foram desfeitas, quantos casamentos já foram desfeitos, porque tem sido uma arma poderosa nas mãos do adversário essa questão do desequilíbrio financeiro, são as dificuldades financeiras. Então ele coloca aqui o desemprego prolongado, que ocasionam muitas vezes o divórcio. Ele coloca aqui também a viuvez, que tem sido aqui uma situação, né, dentro dessa classificação. Falência, quantas? E olha que essa revista, ela tem uma edição antiga, nem se pensava em pandemia, nem se falava em pandemia. Quantos comerciantes fechando as portas, quantas empresas falidas, quantos empresários que não vê saída, que não sabe o que fazer nesse momento difícil que nós estamos vivendo. O sedentarismo, né? A gente vê aqui que o sedentarismo tem sido algo... As pessoas estão mais em casa nesse período de quarentena, e isso pode ser aí uma situação, né? Um agente estressor de longa duração. Quanto tempo tem a pandemia? Né? Mais de um ano, um pouquinho. Então, o sedentarismo pode ser também, né, um agente. E aí a gente tem que estar mesmo com os olhos bem abertos. Aqui nós vamos ver que ninguém se torna estressado acidentalmente. Existem situações facilitadoras. Vamos conhecer algumas das situações facilitadoras, tá? Olha só, a falta de prioridade e a falta de planejamento. E aí eu quero ler
3 versículos somente com você. Abra lá em Lucas 14. Nós vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Olha só o que diz aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Porque não começa, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não há podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele. 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, nós temos aqui Jesus já falando sobre a importância do planejamento. E muitas vezes nós não temos nem prioridade, que dirá planejamento. Então a gente precisa saber o que é prioridade. A gente precisa pôr no papel, planejar, para que a gente possa evitar problemas futuros. Quantos problemas a gente pode evitar? Sendo mais cautelosa nessa área. E assim, quando a gente prioriza, quando a gente planeja, a gente precisa saber que há um tempo, né, determinado para todas as coisas. A gente precisa acalmar o nosso coração e saber que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo faz e que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A falta e o excesso de trabalho. A gente já falou sobre isso. Não é só a falta de trabalho, mas o excesso também de trabalho. Ele pode ser aí um facilitador, né? A dificuldade do relacionamento interpessoal. E aí, eu quero ler com você, dentro desse aqui ainda, a falta e excesso de trabalho. Eu quero ler com você aqui em Romanos 5, do 3 a 5, que diz assim: Paulo, que gloriou na tribulação, pois sabia que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão. É um resuminho do que está em Romanos 3, do 3 ao 5. E a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E essa questão da dificuldade do relacionamento interpessoal. Para que a pessoa tenha bons relacionamentos, será necessário que ela resolva seus recalques e traumas resultantes da sua experiência de vida. Então, para que eu me relacione bem com o outro, eu preciso estar bem resolvida comigo, bem resolvido comigo. Eu preciso me conhecer. E aqui, claro, a vida espiritual fragmentada ou em rota de colisão com a vontade de Deus. A falta de comunhão com o Altíssimo, a prática do pecado, a falta de arrependimento e confissão são estressores que enfraquecem toda a estrutura psíquica do indivíduo, impedindo-o de viver serenidade, calma e confiança na providência e no cuidado do Pai Celeste. Então, a gente precisa, de uma forma toda especial, estarmos atentos para a nossa vida espiritual. E aqui tem lá em Salmo 119, abre aí. Nós vamos ler aqui alguns versículos, alguns versos. Salmo 119, verso 9, que diz assim, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo
mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos mediarei, olharei para os teus caminhos, alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. A gente vem batendo tanto na tecla para que as pessoas não venham negligenciar com os alimentos que fortalecem as nossas estruturas espiritual. E a gente precisa estar com os olhos bem abertos, porque muitos estão enfraquecidos, infelizmente, e a gente precisa estar cuidando corpo, alma e espírito. Eu acrescentaria aqui um item que é a nossa alimentação. A nossa vida, ela, claro que o espiritual é mais importante, mas é corpo, alma e espírito, e a gente precisa estar cuidando do corpo, a gente precisa estar cuidando melhor da nossa alimentação, estar tendo aí um olhar de atenção para a atividade física, para como eu tenho me alimentado, e isso também eu bato muito na tecla sobre isso. E aqui nós vamos ver algumas medidas preventivas contra o estresse, viu? Você que se identificou aí, nós temos aqui algumas questões para que você fique bem atenta, algumas medidas preventivas contra o estresse. Procure remover as causas possíveis de serem removidas. Quais são as causas possíveis de serem removidas? Olha só, evite o sedentarismo. Eu falei anteriormente sobre alimentação e falei sobre atividade física, porque eu creio que a atividade física e uma boa alimentação, elas andam juntas. Então, evite o sedentarismo. Você que está aí, talvez, trabalhando em casa, procure ter uma rotina saudável, procure fazer atividade física. Atividade física é muito importante e a gente precisa estar rompendo as dificuldades, as barreiras, a preguiça, viu? Organize-se, planeje seu futuro. A gente precisa parar, organizar e ser disciplinado, né? Porque muitas vezes a gente tem uma organização, a gente tem tantos projetos, mas não saem do papel. E aí a gente precisa estar organizando, né? Gastar tempo em planejamento é um investimento seguro na qualidade de vida. Descansar, tirar férias, desfrutar momentos de lazer com a família. Então, se lá anteriormente eu tenho priorizado, eu tenho planejado, agora eu estou aqui só me organizando. Porque como é que eu vou tirar umas férias, eu vou desfrutar de um descanso com a minha família se eu não priorizei, se eu não planejei e se eu não me organizei? Então, muitas vezes a gente fica só questionando, porque eu não saio para lugar nenhum, porque eu não viajo com a minha família, é porque a gente não prioriza, a gente não coloca a família, né? Como prioridade, a gente não planeja, nunca sobra dinheiro, porque eu não priorizei, porque eu não planejei, porque eu não me organizei. E eu preciso me organizar para o futuro. E agora, mais do que nunca, né? Esse tempo que temos vivido, a gente precisa se organizar, nós não sabemos o que está por vir. Não negligencie suas emoções. Então, nós não podemos negligenciar, nós precisamos investir. Se você necessita aí de um psicólogo, né, diante de tudo que você tem feito essa autoanálise, invista em você, veja o que você está precisando, procure remover as causas possíveis de serem removidas. Então, não negligencie suas emoções. Cuide de sua vida espiritual. Mais uma vez, e aqui nós vamos bater na tecla sobre a vida espiritual. Está cientificamente comprovado que as pessoas que têm fé e cultivam a vida espiritual
por meio da oração, do estudo bíblico, estão muito mais protegidas de doenças oportunistas de cunho emocional. Está comprovado. Então, olha só, nós estamos hoje numa classe de sabedoria, onde nós estamos falando para crentes. Aprenda a se conhecer. Você se conhece? Como saber quem realmente somos? Por que fazemos o que fazemos? Por que somos o que somos? Falta um Rzinho ali. Por que somos o que somos? A gente precisa ter esse olhar de atenção e aprender a nos conhecer. Cuide da sua vida espiritual. Mais uma vez, dar prioridade ao reino de Deus, manter uma rotina de meditação na palavra. E olha, é frustrante para nós líderes preparar uma aula dessa e saber que nem todo mundo prioriza, nem todo mundo, nesse exato momento, reservou esse tempinho para estar aqui prestigiando os trabalhos da igreja na qual você foi inserido, ou tendo esse olhar, no mínimo, de atenção para si mesmo e sabendo que isso aqui é alimento para a nossa vida. É frustrante. A gente está falando sobre esse cuidado em relação à vida espiritual e muitos não, alguns não entenderam. Mas é só o Espírito Santo que leva o constrangimento. E aí aqui tem algo para que você venha pensar. Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E aí eu quero ler com você aqui no Salmo de número 90. É um salmo bem conhecido e eu quero ler só um verso. É o Salmo 90, no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. A gente precisa estar buscando sabedoria vinda do trono, para que a gente possa contar os nossos dias com sabedoria, né? Porque cada dia que se passa não volta nunca mais. E eu preciso ter esse olhar de atenção em relação à minha vida. E essa frase é de Francisco de Assis. Eu coloquei aqui, mas a minha imagem está tampando. Ah, não. E aqui eu separei um videozinho bem curtinho, que é um resumo de tudo aquilo que foi dito. E é um médico que estará falando, eu vou colocar, ele é bem curtinho para você ouvir. Você está sempre correndo? Trânsito, trabalho, estudos? Tem mais coisas a fazer do que horas do seu dia? Então preste atenção que é disso que eu vou falar agora. Estresse. Somos exigidos o tempo todo, e a velocidade com que temos que resolver as coisas e tomar decisões é cada vez maior. É frequente as pessoas terem que passar mais horas no trabalho ou no trânsito do que gostaria. Dizemos que andamos estressados, mas, afinal de contas, o que é o estresse? Imagine que você esteja andando na rua e se depare com um animal feroz. O seu corpo irá se preparar, liberando uma série de hormônios e neurotransmissores para uma reação que nós chamamos de luta ou fuga. A pressão arterial irá subir, o batimento cardíaco irá acelerar, com o intuito de bombear mais sangue para os músculos, para que você possa lutar ou fugir daquela situação de perigo. Nossos sentidos ficam mais aguçados e a mente mais alerta.
As pressões do dia a dia, metas, prazos, trânsito, provocam a mesma reação no seu corpo que você estivesse diante deste animal perigoso, liberando hormônios e neurotransmissores para essa reação de luta ou fuga. Se uma pessoa é constantemente exposta a essas reações, ela perde a capacidade de voltar ao estado de relaxamento e equilíbrio. E isso pode provocar várias doenças, como asma, depressão, gastrite, infarto, entre outros. Quais são os sinais de estresse que você deve notar? Você está sempre cansado? Pessoas estressadas normalmente se queixam de ter uma falta de energia para realizar as suas atividades do dia a dia. Outra característica é que a pessoa já acorda cansada, mesmo tendo dormido o tempo necessário. Você está tendo alterações de sono, insônia ou sono em excesso? Alterações do apetite também podem estar relacionadas ao estresse. E cada pessoa age de um jeito. Algumas pessoas comem demais e outras pessoas não têm vontade de comer nada. Como está a sua capacidade de concentração? Pessoas estressadas se queixam que não conseguem focar em nada, num texto, numa leitura, numa conversa, e como não prestam atenção como gostariam, não se lembram desses eventos como deveriam, e isso traz uma alteração de memória, que atrapalha no trabalho, atrapalha nos estudos, atrapalha, enfim, em tudo. Você está muito irritado? Nem sempre a gente consegue perceber isso sozinho. Por isso, pergunte às pessoas ao seu redor se você anda mais tenso, mais irritado, discutindo sem muito motivo. Como está o seu nível de prazer? A depender do nível de estresse, a pessoa deixa de ter prazer em atividades que antes lhe eram prazerosas. Só para dar um exemplo, a pessoa sempre gostou de futebol, mas deixa de acompanhar os jogos ou de jogar bola. Ou sempre gostou de encontrar os amigos, mas ultimamente prefere ficar mais sozinho. Além dessas queixas, existem outros sintomas que eu quero chamar a sua atenção, pois nem todos sabem, mas podem estar relacionados ao estresse. Aumento da pressão arterial, tensão muscular, que normalmente se manifestam com dor nas costas ou no pescoço. A pessoa, em um alto nível de estresse, pode até mesmo travar as costas devido a espasmos musculares e não conseguir realizar as suas atividades. Dores de cabeça, que normalmente pioram no final do dia. Existem muitos problemas dermatológicos relacionados ao estresse, como psoríase, vitiligo, espinhas na pele, dermatite atópica, entre outros. É importante você saber que alterações na pele, como manchas vermelhas, coceira e até mesmo queda de cabelo, pode ser o primeiro sinal do estresse. Se você notou algumas dessas alterações, é importante você agir. Muitas vezes não conseguimos agir sozinhos e precisamos de ajuda. Por isso, procure um psicólogo ou um psiquiatra. Cuidar da sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Este é o canal Doutor Ajuda e tem como objetivo te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que o estresse relacionado ao trabalho tem um nome? Chama-se síndrome de burnout ou de esgotamento, e que em certas profissões podem atingir até 30% dos trabalhadores, incapacitando eles para o trabalho. Causa e agrava diversas doenças. Se você notou algum desses sintomas, procure um médico. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários. Existem situações, às vezes, que nós não podemos sozinhos, mas nós estamos juntos e um ajudando o outro. Nesse momento difícil que nós estamos passando, nós precisamos nos unir. Não se isole, não se tranque, é tempo de compartilhar a sua dor. Eu me coloco a seu dispor, no que você precisar. Tenha liberdade de me procurar, a mim, ao pastor Wilson, e nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos, no mesmo barco, remando na mesma direção, e o nosso foco é Jesus. O nosso alvo é Jesus, e acima de nós temos um Deus que tem olhado por nós e que nós não estamos passando sozinhos. Que possamos refugiar nele, que possamos nos fortalecer nele, e que possamos buscar o socorro nele. Mas Deus capacitou os homens na terra
procure sim um psicólogo, se assim for necessário, um psiquiatra, faça um acompanhamento, viu? E aqui está o nosso versículo de memorização. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. E aqui nós vamos concluir dizendo que o estresse é o somatório de respostas físicas, emocionais e mentais, causadas por determinados estímulos externos. O melhor e mais recomendável a seguir é sempre o exemplo de Cristo e realmente descansar em suas promessas. Nós vamos orar nesta manhã, mais uma vez, nós vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, para que de uma forma toda especial Ele possa nos conduzir, continuar nos conduzindo nessa caminhada que nos foi proposta, nos dando força. Feche os teus olhos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta aula, obrigado por tudo que aqui o Senhor nos advertiu. Que em nome de Jesus possamos ter esse olhar de atenção para as nossas vidas e que diante das circunstâncias, diante dos agentes, ó Pai amado, estressores, nós venhamos, ó Pai amado, estarmos atentos para as reações, as manifestações que o nosso corpo, ó Pai amado, muitas vezes está produzindo, está reagindo, mas nós não estamos atentos, ó Pai. Que toda enfermidade da alma, que todo sentimento que aprisiona a alma seja repreendido na autoridade que há no teu nome. Toma a tua igreja nesses tempos difíceis que estamos vivendo, ó Pai. Nos ajuda a suportar tudo que nós estamos vivendo, ó Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue, ó Pai amado, nos sustentando, nos blindando, nos ajudando. Toma a nossa casa nas Tuas mãos, ó Pai. Toma as nossas vidas. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigada, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Tenham um dia excelente.